Boa tarde. Outra continuação será em torno de um velho tratamento nosso também, a partir da obra nossa que nós queremos publicar, né? E nós vamos analisando a questão da semiologia e do signo do cowboy, ou do símbolo, ou do ícone do cowboy, como é o ícone da significação cultural do mundo atual. E tem vai um pouco contra, igual nós já vimos, né, o cowboy como, em geral, é surgido nos Estados Unidos, é um fruto da colonização inglesa nos Estados Unidos, né? E ele se diz, em geral, cristão, né? E o cowboy é o lado mais conservador do mundo, né? Essa visão de natureza bruta, individual, né? Do cowboy que domina, que monta o cavalo, dos rodeios, né? É uma visão do mundo assim, e eles têm essa tradição do cristianismo por trás, que foi a colonização. Agora, seria, dentro dessa perspectiva, uma atitude cristã, houve uma grande, um grande extermínio de indígenas, né, nos Estados Unidos, né, e criou-se uma visão de cristianismo ligada a essa questão histórica, né, que é perniciosa e que a história do cristianismo não tem nada a ver. Por isso, esses dois signos, símbolos, ícones, né? E essa discussão que nós queremos levar, aí entrar a questão ontológica. Essa questão do ólon já tem a questão ontológica, nós vimos, é algo maior, essa ordem maior que nós vimos na análise das obras de Hegel e Teilhard Chardin, né? E essa questão dessa aplicação prática do cristianismo que teve esse lado tenebroso, né? Na Igreja Católica já teve também na Idade Média, né? E na Idade Recente teve na colonização americana, e mesmo algumas situações, alguns membros da Ku Klux Klan, né? É, uma seita racista, né? Tem notícia que são de índole cristã, né? E tem um movimento chamado ASP nos Estados Unidos, que o P é de protestante, white, anglo-saxão, né? Anglo-saxão e protestante. É um símbolo de um movimento racista, não muito orgânico, né? Que tem a Ku Klux Klan como algo meio ali paralelo com ele, né? Então, essa questão dialética. E essa questão da religião, Cristo teve desde o início. E ele já deixou isso alertado, né? Ele falou muito bem, assim, se eu ouvir dizer que Cristo está aqui, que eu estou ali, que eu estou aqui, não vá. Cristo disse isso na passagem, quem é religioso, né, do Evangelho tem isso, né? E muita gente se fixa nas imagens criadas a partir, e muitas vezes em alguns detalhes de doutrinas, retiradas de passagens dos Atos dos Apóstolos, de Paulo, em algumas questões preconceituosas, em questões pessoais de homossexualismo, uma visão totalmente preconceituosa e depreciativa, né? Que não tem no cristianismo, né? E algumas análises de Cristo, anticristo, do Messias que vem, essas análises sempre surgem, mas é bom sempre Cristo voltar, mesmo lá nos evangelhos, que as coisas não batem assim. Cristo, a religião dele é uma religião do amor, e a finalidade última da transformação é para o bem. Não é
informação vinda através de armas. Pedro, guarda a sua arma. Lembra disso, né? Quando ele foi preso e Pedro desembaiou a espada, né? Guarda a tua espada. E essa visão do cowboy, o cowboy, ele é muito vidrado na questão de arma. Aí não se bate nessa questão do cristianismo. Nós estamos vivendo uma crise muito por conta desse ambiente cultural, não só no Brasil, mas no mundo inteiro tem algumas coisas. Nós já vimos agora em nossa página do Facebook, republicando alguns pensamentos, que vem uma análise histórica sobre como se chegou a essa questão, né? E essa visão que não é uma visão cristã. A pessoa tem de ter essa questão clara. A arma e Cristo não dá. Pedro, guarda a tua arma. Né? E Cristo não precisa ser defendido com arma. E, de outro lado, temos que vem surgindo um lado dessa visão histórica do monoteísmo de Deus, não só do cristianismo, né? A gente está vendo agora a volta dos talibãs no Afeganistão, né, e os muçulmanos, que tem muito essa visão de defender a fé, muito mais. O cristianismo já teve muito disso nas cruzadas, na colonização americana. Teve muito disso, né, que ainda ficou até hoje, mas aí tem a questão da semiologia, como se muda a coisa, né? Que semiologicamente o signo do cowboy foi tratado de um modo benéfico e ficou isso no inconsciente coletivo, né? Mas não é uma visão cristã, né? A colonização americana teve um genocídio praticamente da maioria das nações indígenas dos Estados Unidos, feitas pelos cowboys que se dizem cristãos, né? Tem que haver essa divisão e essa visão maior da coisa. E eles têm uma visão negacionista dentro do que nós vimos ainda não conscientemente, mas muito dentro daquela questão da ciência criticada pelo dualismo de Kant. Nós já vimos, os cientistas, eles admiram Kant só pela da questão de Deus, que ele desvirtuou a questão metafísica de Deus. Mas a visão dele de ciência, ele reintroduziu Deus num outro tipo de metafísica, né, e piorada, nosso ver o que Kant fez. Né? Quem analisar essa visão, né, que é a visão do cowboy, do Deus dominador, do Deus que evoca o Antigo Testamento, que um dos mais radicais é o islamismo, né, dessa visão do Senhor dos Exércitos, tudo, não é uma visão cristã. E essa visão, no século passado, tem a história que levou a grandes conflitos. Nós estamos vendo aqui no Brasil um pouco dessa visão, de pessoas querendo defender um certo tipo de moralismo, né, a partir da imposição das armas. Não é isso, o cristianismo não prega isso, prega a conversão do coração ou da consciência, como nós colocamos, e a conversão, a reconciliação entre as pessoas, como naquela proposta de Hegel lá, do senhor e do escravo, né? A dominação e escravidão. Quando Hegel coloca, bem colocado, essa questão da consciência. E a consciência indica o coração. O coração não é só os impulsos também. Aí tem que ser dividido, e aí Hegel foi bem feliz quando ele fala nessa questão da lei do coração e no delírio da presunção. E quando a lei do coração domina a razão.
essa história está cheia, né? E nós estamos vendo isso, né? Atualmente, né? E eles criticam essa visão de eleição, sempre criticando, né? Querendo retornar essa ideia por vias outras, né? Mas uma espécie de teocracia ao mesmo tempo que os talibãs estão querendo retornar lá no Afeganistão. É o que a nova direita quer com a sua visão de cristianismo. Esse é o problema. E em muitos lugares estão fazendo isso, cesseando liberdades, perseguindo minorias, né? Na prática, eles estão tendo essa mesma visão do Deus guerreiro e do Deus dos talibãs ali, né? E nós, assim, vemos essa semana que passou. Recuperamos aquela noção passada e com os dois, a descoberta ainda mais revigorando, que tem a Via Láctea, estava expandida, tem um braço da Via Láctea, mas continua se expandindo. Essa perspectiva de infinitude é uma perspectiva ontológica, né? Mas essa questão pessoal, né? Que o trabalho do homem, se continuar, há previsão científica de tudo se acabar. O homem tem de fazer alguma coisa. Aí contraria esse lado evolucionista, um darwinismo mais positivista de Darwin, né? Que tudo vai se ajeitar, né? Naturalmente. E a pregação do mundo inteiro não, que os governos têm de tomar atitude para prever isso, e haverá extinção a perspectiva de extinção das condições de existência do ser humano aqui. Existe essa perspectiva, né? Essa que nós vemos, aí se volta essa questão metafísica que nós estamos vendo. Essas são algumas das nossas considerações por essa semana.